Bora, turma, começar a nossa aula, dar continuidade aos estudos em casa. Hoje nós vamos falar da semana 12 e essa semana 12 ela vai ir de encontro à nossa apostila que vocês receberam ontem, perfeito? Hoje nós vamos estar falando sobre o Egito, é o primeiro tema de história da apostila 2, tá? Por que razão a gente tem que estudar o Egito? Então, eu entro aqui na importância dela, né? Vamos falar primeiro da importância. Porque o Egito foi a primeira civilização que nós temos estruturada dentro do que hoje nós vivemos, né? Estruturada dentro de um processo político, econômico e social. Por isso que eu coloco aqui os pés, né? Meus alunos de história já sabem, pés. Eu ponho o pé em cima da mesa, eu mostro sempre os pés, porque os pés sustentam o nosso corpo. Os pés na humanidade sustentam a vida delas. Então, pés, política, economia e sociedade. O Egito nós estudamos por conta disso. É a primeira civilização que nós temos dentro desta estrutura que hoje nós vivemos, tá? Então, a civilização egípcia, ela foi encontrada, os primeiros vestígios datam por volta de 3000, 3200 antes de Cristo. E eles surgiram à beira de um rio muito importante, chamado de Rio Nilo. É o segundo maior rio, né? Há quem fale que é o maior, mas estatisticamente o Amazonas é o maior, né? Então é um rio de grande extensão, ele corta o território africano, né? O continente africano, e é nesse espaço que a civilização vai crescer, tá? O rio Nilo, ele é importante não só para a civilização egípcia, mas para todas as civilizações que vão surgindo antes de Cristo. Até as nossas cidades. O município de Serquilho, o município de Laranjal, né, Tietê, todos começaram à beira de um rio. E por quê? Porque a água é essencial para a nossa vida. Sem água a gente não vive, a gente pode ficar 2, 3 dias, a gente consegue ficar sem alimento, mas sem água não, tá? A água é essencial para o nosso corpo. Então, o rio Nilo, para a civilização egípcia, era o rio muito, muito, muito importante, né? Tanto que o rio Nilo ele era visto pela sociedade egípcia como um presente dos deuses, uma dádiva, né? Um presente, porque em meio ao deserto você tinha um rio que pôde dar a eles condições de crescer enquanto civilização. Perfeito? O rio era importante também porque além de trazer água para sanar a nossa sede, o rio ele produzia peixes, né? Então você podia se alimentar do rio. O rio ele produzia fertilidade, porque em época de enchente, né, de cheias do rio, ele transbordava. E lógico, transborda, mas demora para voltar ao seu normal. Então, nas beiras do rio, criava-se um lodo verdinho, sabe, escorregadio, e isso é chamado de humus. E esse humus ajudava a produzir a agricultura deles, né? A dar vida para a agricultura egípcia, tá? E também era utilizado como transporte. Perfeito, turma?
A economia do povo egípcio baseava-se no comércio, comércio via rio e via mar Mediterrâneo, tá? Porque o Egito, ao longo dos anos, ele foi crescendo e se tornou um grande império. E o império se faz da conquista de terras. E essas conquistas foram feitas através do mar Mediterrâneo, tá? Então, o mar Mediterrâneo é um mar importantíssimo, porque a maioria das civilizações, das grandes civilizações que a gente estuda, elas vão estar próximas ao mar Mediterrâneo, perfeito? Então, o comércio, tanto via terra como via rio ou mar, artesanato e agricultura. Certo, turminha? Na agricultura, posso destacar para vocês como, por exemplo, a tâmara. A tâmara uma fruta, um fruto muito gostoso, né? Mas também muito caro e difícil de produzir. O Egito, ele consegue ter uma produção de tâmaras perfeitas, tá bom? A sociedade egípcia. A sociedade egípcia, ela é dividida em camadas, né? Por isso que a gente sempre usa a pirâmide para mostrar quem de fato sustenta uma sociedade. E aí a gente vê que aqui embaixo nós temos os escravos, tá? Não esqueçam, gente, os escravos são pessoas, qualquer pessoa que produzissem uma dívida, ou melhor, adquirissem uma dívida com o seu governo, com o seu faraó, tá? Então, em qualquer civilização antes de Cristo, o escravo vai ser sempre uma pessoa que adquiriu dívida ou um prisioneiro de guerra, tá? Então, voltando aqui na nossa sociedade, eu tenho no topo da pirâmide o faraó. Embaixo, nós vamos ter os nobres, né? As pessoas mais próximas do faraó e os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, eles têm a responsabilidade de fazer o faraó ser visto como um deus. Os soldados, que fazem o papel de proteger o faraó, proteger a sociedade egípcia e conquistar terras para aumentar o poder do faraó. Os escribas, que têm uma função importantíssima, anotar tudo o que acontece. Se eles ganharam uma guerra, se eles perderam, quantas pessoas morreram, né? Quantos escravos eles adquiriram, se a economia foi boa, se eles perderam. Então, eles fazem a anotação, um balanço do governo e de tudo que está acontecendo na sociedade. E isso fica registrado, escrito. Os comerciantes, tá? Artesãos e camponeses. Então, daqui para baixo, ó, dos comerciantes para baixo, são as pessoas que vão sustentar o governo, a sociedade egípcia, tá bom? Dentro desse grupo, né, dessa civilização, a gente tem algumas coisas que são importantes nós sabemos. Primeiro, as heranças que eles nos deixaram. Então, foram os egípcios que trouxeram o que hoje nós conhecemos como canal de irrigação. Perfeito? Por quê? Porque eles moravam às beiras do rio, como eles enchiam, o rio enchia, estragava a produção. Então eles tiveram que aprender a levar a produção para mais longe e também levar a água para lá, certo? E para que eles tivessem sucesso com as plantações, eles vão fazer os canais de irrigação. As pirâmides, que a gente
é fissurado, né? Mostrou uma pirâmide, todo mundo lembra de Egito. Os diques, que servem para fechar, né, o rio, por exemplo, tem um rio que corre numa determinada direção e eu preciso brecar esse rio. Então eu vou construir os diques, né? Que vão servir para ter um, um desvio deste rio, tá? Parar com esse rio. O exemplo disso são as barragens que a gente fala aqui no Brasil. Aí eu tenho também o modelo aqui para vocês dos escribas. A escrita egípcia, ela era feita através dos hieróglifos, que são esses desenhinhos aqui, ó, tá? Cada um desses desenhinhos, eles vão representar uma letra, uma escrita quando unida. Então, quando você assiste algum filme sobre o Egito ou algum documentário, você vê que lá nas paredes você tem um monte desses desenhinhos que vão contar a história dos seus governantes, das esposas deles e assim sucessivamente, tá? Aqui embaixo eu tenho o papiro. Vocês até devem ter cruzado por aí com um papiro, mas nem se deram conta que essa plantinha se transformaria num papel onde os egípcios escreviam, faziam as suas anotações. Perfeito? A política. A política egípcia era conhecida como monarquia teocrática. Teo é igual a Deus. Prática é igual a governo. Então, unindo, ficaria o quê? Monarquia teocrática significa governo de Deus. Entenderam porque o sacerdote fica abaixo do faraó? Porque o tempo todo estes sacerdotes tinham que fazer rituais, criar situações, festas que pudessem dizer: este faraó é um representante de Deus e você tem que respeitar, tá bom? E para finalizar, eu coloquei algumas imagens que representam na nossa cabeça, né? A gente já de cara fala: ah, é o Egito, perfeito? Eu coloquei a múmia, as pirâmides e a imagem de um faraó. Tá bom, turminha? Até mais. Beijos e até a próxima aula.